Primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos aí, enfrentando o trânsito, as dificuldades aí geográficas. Essa palestra ela é a segunda de um ciclo que eu me propus a fazer esse ano, de pelo menos uma palestra por mês. Claro que pode ter mais aí, mas vão ser pelo menos 12. E essa segunda, ela é muito importante para mim porque ela é baseada num trabalho meu, uma modelagem que eu fiz sobre influência, uma percepção que eu tive de como as pessoas influenciavam e eram influenciadas. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão foi que nós somos influenciados ou podemos influenciar ativamente com 10 ferramentas, ou a personalidade influente, que seria a 11ª, mas ela é um pouco diferente das demais, que no decorrer dessa palestra eu vou explicando para vocês. Então, foi aqui nesse livro, tem a modelagem de influência, que são vários fatores, além das ferramentas. Eu vou apresentar alguns conceitos nessa palestra, mas antes eu vou... Eita, tá passando não. Antes eu vou me apresentar. Para quem me conhece, eu sou o Ibrahim Oliveira. Para quem não me conhece, continuo sendo Ibrahim Oliveira. Sou trainer em programação neurolinguística. Alguém aqui já ouviu falar em programação neurolinguística? Todo mundo? Então eu vou pular. Sou hipnoterapeuta, sim, hipnotizo, trabalho com hipnose, mas é uma hipnose diferente das que vocês veem muito aí pela internet. Eu trabalho com a ericksoniana, ela é um pouco diferente. Sou mind trainer. São ferramentas que eu uso, mais algumas estratégias e habilidades para facilitar você ganhar o seu jogo interno, para que assim você consiga ganhar o seu jogo externo. Tenho várias certificações em neurosemântica, que é uma PNL um pouco diferente, já ouviu falar? Do Michael Hall. É bem interessante, bem legal. Tenho uma formação em Enneagrama, que vai ser o tema da próxima palestra. Agora, dia 5, também sai um e-book sobre essa ferramenta aqui, que mapeia 9 personalidades. E você aprende a lidar com você mesmo e lidar com as outras pessoas, se você conseguir detectar quais são os tipos da pessoa que você está se envolvendo. E sou escritor. Esse é o meu primeiro livro. Tem um segundo que está ali no forno, que é sobre produtividade, e que eu criei um modelo de produtividade porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de rotina, não gosta de seguir aquele padrãozinho, e isso eu não conhecia nenhum modelo de produtividade que se adequava a mim. Então eu criei o meu, e estou dividindo isso no segundo livro, e vai ser um tema de alguma palestra desse ciclo. Aqui alguns trabalhos meus, que é o Enneagrama Decifrando Pessoas, que foi um treinamento que eu dei para uma equipe de vendas, que foi ensinando sobre os tipos, sobre os 9 tipos, e como lidar, reconhecer. Esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz, PNL Relações Sociais. Eu sempre gostei muito dessa área de relacionamento, sempre me encantou, e eu percebi que a PNL ela tinha um potencial muito grande em facilitar os relacionamentos. Então eu criei um treinamento com a base da PNL para relacionamentos. Aqui é basicamente um aprofundamento de rapport. Todo mundo já ouviu falar em rapport aqui? Tem alguém que não? Rapport vem do francês relação, que é a habilidade de se conectar com as pessoas. Então, aqui é basicamente o aprofundamento disso. Todo o treinamento é para que você se conecte mais fácil com as outras pessoas. Esse aqui é o meu
meu treinamento favorito, Conversas de Alto Impacto, eu compilei em um treinamento todas as habilidades, todas as estratégias que eu achava importante, as mais interessantes, as mais fortes, para que você melhorasse a sua comunicação. Aqui é o relacionamento, o rapport, e aqui é a comunicação. E aqui eu ensino linguagem hipnótica, como ter resposta para tudo, como fazer perguntas, ensino manipulação, mas não para manipular, tá? Porque isso eu falo, sempre bato muito na tecla que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então eu ensino a manipulação para você saber quando você está sendo manipulado. Porque se for para você saber usar o contra-feitiço, você tem que saber do feitiço. E a manipulação é um feitiço, é aquela coisa que faz assim, pum, e a pessoa simplesmente faz ali instantâneo, dependendo de como você usa a manipulação. E se você não tiver consciência, você vai cair no feitiço. Então eu ensino justamente para você fugir das manipulações. Então é um treinamento muito legal, assim, um treinamento que eu gosto muito, que tem várias habilidades, muita coisa interessante aqui. Aqui foram uns líderes de bairros que eu dei alguns treinamentos com o CEV, o Nautilus, o Nijuf, que o que eu dei foi basicamente o de relacionamentos também. Isso é só para vocês conhecerem um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho. E agora eu vou perguntar para vocês, o que é influência? Alguém se disponibiliza a responder aí? O que é influência? Para vocês, o que é? Persuadir? Então, mas não só é. A persuasão é uma das ferramentas de influência, uma das formas de se influenciar as pessoas, mas de estar 10% certa. Mais alguém? O poder que você tem de influenciar o poder que você tem de fazer com que as pessoas sigam aquela mentalidade que você tem. Mas, mais ou menos isso. Mas de uma forma bem direta, influência quer dizer relacionamento. E o relacionamento quer dizer comunicação. Então, influência é comunicação. Basicamente isso. Então, hoje, a proposta dessa palestra é ensinar, mostrar, apresentar vocês formas de comunicar, de apresentar, de mostrar e de emitir a onda de influência de vocês, que é um conceito que eu vou apresentar para vocês logo depois. E aí a pergunta que eu deixo para vocês: o quanto você tem conseguido influenciar as pessoas ao seu redor positivamente? Vocês têm conseguido exercer a influência de vocês? O resultado que vocês estão tendo na hora de exercer a influência está sendo positivo, está sendo negativo? Ah, não estou conseguindo. Como que está? Vocês já se fizeram essa pergunta? Não sei se eu vou estar antecipando um conteúdo próximo, mas isso é medível? Dá para medir isso? Então, você leu meu livro? Aqui tem um teste, né? Que dá para fazer e saber a força da onda de influência que você emite. Então, assim, dá para saber se você é influente ou influenciado. Beleza? Mas, e aí, como que... Obrigado pela participação. E vocês já fizeram essa pergunta? Vocês são mais influentes? Vocês são mais influenciados? E aí? Valendo 1 milhão. Responde aí. Eu diria que tem pessoas que eu influencio, mas tem outras pessoas que eu escolho ser influenciado. São pessoas que eu admiro, são pessoas que eu me espelho, são pessoas que eu quero aprender, que eu me deixo influenciar para adquirir o estilo de vida ou o que quer que seja dessa outra pessoa. Então eu diria que eu tenho a capacidade de influenciar, mas conscientemente sou influenciado também. Mas esse sou influenciado, você realmente só é influenciado? Pergunta. Acredito também que
tem muito aquela coisa assim, nós pegamos conhecimento com pessoas que nos influenciam e passamos isso à frente influenciando as pessoas. Igual que esse cara aqui conhecia no Instagram. Então, assim, através dos posts dele, de coisas que eu vou aprendendo, já começo a aplicar no meu e estou influenciando pessoas. As pessoas me dão feedbacks lá, me chamam direto, perguntam, que através de coisas que eu aprendi, assim, vendo lá o que ele faz, você vê, aí você começa a aplicar aquilo e ver o que funciona e o que não funciona. Formas de você fazer com que as pessoas interajam com você. Entendi. É assim, né? O que você está fazendo? Você está melhorando ferramentas suas. Ele está mostrando como você usar uma ferramenta de influência. E aprendendo a comunicar, né? Isso que você falou, influência é questão de comunicação. Eu estava falando com ele antes ali que eu era muito introvertido, eu tinha dificuldade de interagir com as pessoas. Hoje, através assim, de eu querer trabalhar com esse marketing digital, com essas coisas assim, eu já coloco minha cara nos stories, falo as coisas e não estou nem aí pelas críticas também, daqueles amigos que não têm esse mesmo raciocínio que o pessoal está vindo buscar de se desenvolver, de crescer e tal. Então as pessoas não têm a mentalidade, faz chacota, ri, zoa, porque às vezes a pessoa quer fazer a mesma coisa e não tem a coragem, não tem, sabe? Então assim, é melhor te pôr para baixo para não te ver lá em cima, você vê no mesmo lugar que ela não quer te ver lá em cima e ela continua aqui embaixo. Então assim, eu já não me importo com isso, porque eu já vejo pessoas que eu me espero, não, quero estar naquele patamar e também andar com essas pessoas. E assim, eles estão tentando emitir uma onda de influência, mas não está até chegando em você, mas não está influenciando. Que agora a gente vai entrar no conceito de ondas de influência. Esse é um conceito criado por mim, tá? Made in Ibrahim, aí vocês não vão ver esse conceito em nenhum outro lugar, a não ser aqui, ou nos e-books e postagens que eu faço. Que é o quê? Quando você vai usar uma ferramenta, fazer uma investida de influência, igual agora aqui. Essa palestra, eu estou emitindo uma onda de influência que vocês estão dentro do raio. Por mais que esteja que essa palestra seja aqui no Rossi, não é todo mundo no Rossi que está tendo contato com essa onda. Mas agora, se eu chegasse e tivesse transmitindo isso para todas as salas, a minha onda de influência estaria emitindo nos outros lugares. Do mesmo jeito que se eu chegar e colar um cartaz aqui, só vai sentir a onda só vai atingir quem pegar e ler o cartaz. Do mesmo jeito que se eu fizer isso aqui vai para o YouTube e quem assistir essa palestra vai estar recebendo a minha onda de influência. Então a onda de influência ela pode variar de duas formas: no tamanho, que é na abrangência, e na força, que é na eficiência. Porque eu posso emitir uma onda de influência para o Brasil inteiro, mas se eu não estiver exercendo a influência, é uma onda fraca, que não tem intensidade, exatamente, não tem. A onda ela é composta por comprimento, velocidade e intensidade. Aí é uma área que eu não domino, não. Mas a questão da onda é isso. E como que essa onda vai emitir? De acordo com as ferramentas que você vai usando. E o que vai determinar a força ou eficiência são as variáveis. Eu não sei essa fórmula aqui, nem sei qual que é. Eu pedi meu sócio, que é da estatística. Falei, ô Will, me passa uma fórmula simples aí. Ele mandou essa. Por quê? A engenheira aqui, ó. Tem Simplicidade, meu Deus. Tem Simples aí. Mas aqui a ideia disso é só para ilustrar que é a questão da variável. São várias variáveis que podem fazer melhorar, aumentar a eficiência da sua onda ou diminuir. Então, aqui, uma coisa que vocês têm que entender sobre a influência é que ela é como é que é a palavra, gente? Que ela é situacional.
Se eu emito uma onda de influência aqui e ela gera um certo resultado, isso não quer dizer que se eu emitir essa onda de influência aqui, ela não vai, isso não garante que vai ter o mesmo resultado dali. Até porque aqui, às vezes eu estou usando uma ferramenta que dá que tem uma certa eficiência, mas aqui, nesse contexto, não vai ter. Por isso que a ideia, quando eu escrevi esse livro, quando eu fiz esse trabalho, foi justamente para apresentar as ferramentas e saber que não é em todos os contextos que você deve usar essas ferramentas. E são várias as variáveis que podem... A ferramenta é uma delas. Mas, por exemplo, o trânsito foi uma variável que refletiu, por exemplo, na palestra. Alguns atrasaram ou talvez nem vieram por causa do trânsito, que é uma variável que eu não posso controlar. Mas tem algumas variáveis que posso controlar sim. E esse é um trabalho que vai mostrar para vocês algumas variáveis que vocês vão conseguir controlar e aumentar a eficácia da onda de influência de vocês. Então, para quem vai nas minhas palestras, treinamentos, eu sempre começo com a metáfora. E a metáfora aqui é a caixa de ferramentas, porque eu vou apresentar uma ferramentas para vocês vão ter que guardar isso em algum lugar, né? Então vamos guardar na caixa de ferramentas. As ferramentas que eu vou apresentar para vocês certamente vão conhecer, mas vocês vão ter agora uma percepção diferente sobre elas. Antes, essas ferramentas estavam todas jogadas. A ideia é fazer com que vocês coloquem tudo dentro de uma caixinha e falem: essa é a minha caixinha de ferramentas de influência. Então, eu vou apresentar cada ferramenta e vocês vão olhar: essa minha ferramenta é bem desenvolvida, essa não é, essa eu uso pouco, essa eu uso mais. E vão olhar ali para a caixa de vocês e falar: como que está a minha caixa de ferramentas? Então, se a caixa de ferramentas de vocês tiver com muitas ferramentas e ferramentas afiadas, vamos dizer assim, é sinal que você é uma pessoa influente. Se você tiver com poucas ferramentas e essas ferramentas estiverem meio capenga, aí é sinal que você já é mais influenciado. Então, essa é a metáfora. E vamos seguir para a primeira ferramenta, que é a persuasão. A persuasão, o que é a persuasão? Agora, pessoal, eu vou seguindo direto. No final eu vou abrir para dúvidas, aí vocês podem perguntar só para ir, porque às vezes uma dúvida que vocês têm aqui, eu vou responder lá na frente, beleza? O que é persuasão? Persuasão é quando você usa de estratégias verbais para mostrar o valor de algo. E esse valor, pessoal, nunca pode ser maior do que realmente tem, porque senão aí a gente entra no campo da manipulação, perfeitamente. Porque, vamos supor, eu quero vender esse passador de slide. Eu falo: esse é um passador de slide, ele passa, volta, tem um laserzinho e funciona como um mouse. Aí, que legal, vou comprar. Aí chega a pessoa, vai lá, compra de o passador, realmente passa slide, tem um laserzinho, agora deixa eu usar como mouse. Não é um mouse. Ou seja, você mostrou um valor acima do que realmente tinha. E a manipulação, vocês vão entender que todas as ferramentas aqui praticamente você vai conseguir manipular. Mas com certeza a manipulação mais usada pela persuasão. E a manipulação é o quê? O pessoal confunde muito a questão da influência, persuasão com manipulação. E a manipulação ela ocorre quando você gera uma expectativa e quando a pessoa ela vai ver na realidade aquilo que você vendeu para ela, e se tiver uma quebra de expectativa, manipulação. Ou quando você esconde suas intenções sobre alguma
alguma atitude, alguma ação. Dinheiro. Essa é com certeza uma das ferramentas que é mais usada. Enquanto a gente está aqui, tem pelo menos milhares ou milhões de pessoas usando essa ferramenta agora, nesse segundo, que é o quê? Que é exercer fazer com que a pessoa haja, ou te dê algo, ou faça alguma coisa, algum produto, serviço, através do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta assim, que eu vejo como um trunfo. Quando vocês tentarem usar todas as ferramentas, e se você tentar usar o dinheiro e não der certo, é porque você não ofereceu o suficiente. Porque até aquela máxima, todo mundo tem seu preço, né? Mas isso, claro que varia, depende da situação, depende do contexto. Igual vamos supor, a próxima é a lei, né? A ferramenta da lei. Vamos supor que você está ali dirigindo o seu carro, com um documento vencido, sem habilitação, aí você vê ali, pum, para numa blitz. Aí chega o cara, o PM, fala assim, ó, documento. Aí você, poxa, não tenho. Mas aqui, eu tenho R$500 aqui. Aí você vai estar dependendo de uma variável que é o quê? A honestidade do policial. Aí, por quê? Você pode passar despercebido, não dá problema nenhum. Mas você pode também arrumar um outro problema, que é ser indiciado por suborno. Então, o dinheiro é uma ferramenta muito forte. O problema dela também que é uma ferramenta finita. Então, quando você exerce a influência com dinheiro aqui, você já não pode exercer aqui. Então, por isso que tem essa do pessoal querer ficar rico para poder, né? Para poder exercer a influência através do dinheiro à vontade. A lei. Essa é uma ferramenta que, ao meu ver, ativamente, ela é usada pouco. Por quê? Ela é usada mais assim por profissionais que estão escorados na lei, que é advogados, policiais, juízes. Mas, passivamente, nós somos influenciados a toda hora pela lei. Agora mesmo a gente teve... a lei, ela é tudo ligado à regra. Tudo dentro de um certo protocolo. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Se você não fizer, você está descumprindo a lei. Então, por exemplo, um jogo, tem as regras. Então, quando você joga ali e foge da regra, você está descumprindo a lei e a pessoa pode falar, você está trapaceando, você perdeu. Então, exerceu uma certa influência em cima daquilo. E a mesma coisa no mundo também. A gente está ali regido pela Constituição ou por regimentos internos dentro de alguma empresa. E é interessante que, para vocês verem o poder da lei, o que acontece quando, por exemplo, há uma greve de policial militar, que é quem está ali para cobrar a lei? O que acontece? A galera começa a saquear, a fazer um monte de coisa que, se tivesse a lei ali em cima cobrando, elas não fariam. E como que desenvolve, por exemplo, como que você influencia ou deixa de ser influenciado pela lei? Primeiro, saber um pouco, né? A gente está até conversando disso, saber sobre leis trabalhistas e tudo, porque ali quando você vê uma certa injustiça, você pode falar, está aqui como é que é o nome das leis? Artigo, isso. No artigo, mas tem Constituição. Não, mas tem uma outra que enfim, tem uma outra, para cada tipo de trabalho tem uma, eu esqueci, né? Parágrafo, enfim. Oi? Código. Enfim,
Mas isso está dentro aqui do regimento e tal, você não pode fazer isso. Então, o que é... Quando você sabe isso, você tem um poder de exercer influência. E outra também é você estando dentro da lei. Porque se você estiver agindo fora da lei, fora das regras, a pessoa não pode chegar para você e falar, olha só, por exemplo, Ricardo, você está fazendo errado isso aqui. Ó, paga uma multa. Ou então, ó, você vai ser preso. Ou então, ó, se você não fizer isso para mim, eu conto e você se lasca. E aí ela já começa a chantagear você pelo descumprimento de uma lei que você fez e que pode te gerar outras dores de cabeça. Próxima ferramenta é o medo. Essa é uma das 6 emoções básicas, junto com raiva, tristeza, nojo, espanto e alegria. O medo, ele é o nosso, vamos dizer assim, é a ferramenta que te faz agir mais rápido, agir instintivamente, porque o medo está ligado à segurança. E o medo, o que é quando você exerce a ferramenta medo? É quando você ameaça fisicamente ou emocionalmente alguém. Se eu chegar para você e falar assim, Douglas, você me dá seu dinheiro? Porque eu começo a usar um monte de argumento. Você vai me dar? Agora, se eu chegar e falar, pegar uma arma e falar, me dá seu dinheiro. Exatamente. Por quê? O que muda? Amigo, agora você já tem um medo de ser baleado, de morrer. E o medo, ele as suas ações mais explosivas são pelo medo. Vamos supor que a gente está aqui, aí chega o Sérgio ali, o porteiro, gritando aqui, ó, fogo! Vocês vão parar para pensar? Vocês já vão sair desesperados aqui, correndo e tal. Por quê? Porque vocês foram movidos pelo medo. Então é uma ferramenta muito usada para coagir, para intimidar e manipular, realmente também. Inclusive eu trabalhei numa empresa que a galera vivia manipulando o pessoal, se não fizer isso eu vou te demitir, se você continuar assim, você tem 2 filhos para criar, e gera um medo da pessoa e a pessoa muda o comportamento ali. Porque ali, querendo ou não, é a segurança dela que está em risco. Ali na hora ela não vai morrer por causa disso, mas, poxa, ela vai ter a conta para pagar, vai ter que comprar comida, e isso lá na frente vai acabar afetando a segurança dela. Sedução e prazer. Isso não necessariamente é na questão sexual e tal, mas também é. A sedução e o prazer está muito ligado à questão da vontade. Quando gera essa vontade, você ficar ali pensando naquilo, morando na mente, como eu gosto de falar, igual, por exemplo, uma vitrine seduz as mulheres aí. Você olha assim um manequim, e eu reparei, né, que hoje em dia os manequins não têm rosto mais, não tem aquele rosto formado. Para mim é o quê? Eu vejo isso assim como a mulher olha o manequim e aonde deveria ter um rosto, ela olha o rosto de quem ali? O dela. Pronto, já seduziu, já vendeu ali. A sedução está ligada muito a essa questão de saciar. Igual você está ali mexendo no Instagram, aí você vê uma postagem, uma história de alguém postando uma comida japonesa, alguma coisa assim, você, nossa, fiquei com fome. Aí o que você já faz? Você já sai do Instagram e vai para onde? Pro iFood. Ou pro Uber Eats ou qualquer outra desses aplicativos. E aí, quando vem a comida, você come, o que você... saciei. Já tive ali o meu prazer de comer. Então, a sedução, ela está muito ligada a essa questão de você ficar ali com aquilo na cabeça, e refletindo, e pensando, e gerando essa vontade. Então, várias
porque nós temos dois motivadores básicos, que é fugir do medo e ir em direção ao prazer. Então, é um motivador muito forte. Algumas pessoas fazem loucuras para saciar o prazer. Do mesmo jeito também que faz loucura por causa de dinheiro, quebra os valores, éticas, enfim. São motivadores muito fortes. Até porque no final também o dinheiro, às vezes ele pode ser usado para saciar um prazer. Se você entender, for destrinchando as ferramentas e vendo todas as articulações, quando você vai emitir as ondas de influência, você vai abrindo, você vê que todas elas estão meio que correlacionadas. Conhecimento e especialização. Vocês hoje estão aqui por influência do conhecimento e especialização. A onda de influência que eu estou emitindo agora é o conhecimento e especialização, que é quando eu divido algo que eu sei ou que eu sei fazer. Não necessariamente só informação ou conhecimento, mas vamos supor, seu carro quebrou. Você vai precisar de quê? De um mecânico, porque eles têm essa especialização. E você vai procurar um mecânico bom. Se você vê que um mecânico não é bom, que chega lá, ele te devolve o carro pior do que estava antes, ele vai emitir uma onda negativa disso. Então, o conhecimento e especialização é tudo aquilo que está ligado à capacidade, aos resultados que uma pessoa consegue gerar pelo que ela sabe. Status, isso está muito ligado a títulos, hierarquias, nome, posição, onde tem nitidamente isso no meio militar, né? Exército, polícia, igual tá lá um soldado, aí chega o sargento, vira pro soldado, faz isso. Aí chega, ele tem que fazer, por quê? Porque ele está numa hierarquia maior. Aí chega o tenente pro sargento, faz isso. Aí o sargento tem que fazer porque o tenente está numa hierarquia maior. Aí chega o capitão pro tenente, faz isso. E assim vai indo, né? Até chegar no general, marechal em caso de guerra, né? Então, sempre do que tem maior hierarquia, ele exerce mais influência nos que têm menos hierarquia. Isso também é interessante, igual, por exemplo, eu tenho no meu meio das baladas aí, eu tenho amigos que são promoter, gerente de casas de boate, e eu reparei que eles exercem dentro do meio ali, eles têm muita influência. Entra numa festa de graça porque trabalha na boate tal, que é promoter na outra. E como eu falei lá no começo, a influência é situacional. Então ele vai conseguir exercer esse status dele em qual contexto? De balada. Se ele chegar, por exemplo, num evento acadêmico, eu sou o promoter da boate tal, deixa eu entrar de graça. Eles vão falar, não, claro que não. Do mesmo jeito que um doutor que fez um curso, que fez a formação em Harvard, por exemplo, você fez em Harvard, né? Então, aí vamos supor que tem uma formação lá e tem um renome, é conhecido pelo trabalho e aí ele vai conseguir exercer essa influência no ambiente acadêmico. Só que aí vai chegar no contexto de balada e ele não vai ser ninguém. Então é muito... Não leve para o lado, não especificamente você, tá? Mas assim, a sua influência pelo seu status não vai funcionar. Aí você pode influenciar através da persuasão, dinheiro, lei, sei lá, se for policial. Deixa eu entrar e dar uma carteirada. Enfim, então o status ele é muito ligado a essa questão de título, nome, igual cidade pequena, por exemplo. Tem sempre aquela família famosa que tem,
eu sou da família tal. Aí a galera já, não, vem cá. Não vai no restaurante, por exemplo, aqui, ó, essa é a melhor mesa, vem, fica aqui e tal. Tudo ligado a nome, posição social, hierarquia. Essa é a ferramenta status. Experiência é ligada a tempo. Basicamente, o tempo de experiência que você tem ali, uma maestria, por exemplo, o quanto, está tantos anos no mercado, por exemplo. Nós fazemos isso há tantos anos, está emitindo a onda de experiência. Então, ela é bem assim ligada ao tempo mesmo, não tem muito segredo. Mas dá para confundir, né? Com o de conhecimento e especialização, ou não? Não, elas podem estar juntas, né? A pessoa pode usar a ferramenta conhecimento e falar, eu sei isso, e trabalho com isso há tantos anos. Então está escorando, está usando como se fosse um adendo ali na manipulação, na investida de influência, entendeu? Geralmente ela está sempre ligada a alguma outra ferramenta. Ela é bem simples, mas igual ela pode ser usada sozinha, de repente, vamos supor, num contexto de contar uma história. Está contando uma história ali, está contando uma experiência, entende? Gera confiabilidade. Sim, aí já é outra. Você prefere ser vendido para um médico que tem 10 anos de experiência ou presidente? Então, mas aí você está indo no conhecimento e especialização. Não necessariamente. Se tiver, por exemplo, um médico de 10 anos de um ano, você não está falando que de 10 anos sabe mais. Você está falando que ele está há mais 10 mais tempo. Sim, não, mas você está indo no médico. Tipo assim, se você colocar ali vamos dizer, um confronto direto e escolher qual deles, aí você, eu vou no de 10 anos. Sim, você está indo pela experiência, mas antes da experiência você está indo pelo conhecimento e especialização, entendeu? Por isso que se for cavando ali, você vai vendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, relacionamento, isso aqui é uma ferramenta assim, ela tem umas peculiaridades. Que isso é o quê? Igual, por exemplo, quando você chega assim, mãe, faz um favor para mim. Ela vai e faz, porque vocês têm um relacionamento. Então, o relacionamento entre família, amigos próximos, é bem fluido. Agora, quando você vai fazer isso com alguém que você não tem muito rapport, que você não tem uma conexão muito grande, aí você vai estar devendo um favor. Porque você vai pedir um favor ali para a pessoa, poxa, faz um favorzinho para mim. Aí ela vai e faz, então você está devendo um favor ali para ela. Porque eu não gosto muito de usar relacionamento, a não ser que seja com os meus amigos, com família. E o legal do relacionamento, você pode importar influência de outra pessoa. A pessoa ela tem uma ferramenta muito forte, como por exemplo, esse amigo meu da balada. Eu já entrei de graça em balada pelo fato de importando a ferramenta de influência dele. Então você pode, através do relacionamento, então você pode importar, pegar e você tem uma pessoa que tem uma ferramenta forte, que você precisa daquela ferramenta que você não tem, mas você tem um relacionamento com essa pessoa, você consegue fazer isso. Importar, fazer com que ela use da influência dela em prol de você. Aí é network. Sim, mas aí acaba. O network é um relacionamento, né? Só que aí é aquela coisa. O ideal é que haja aquela troca. Eu faço para você, você faz isso para mim. É uma permuta. É um relacionamento. Oi? Emoções. Emoções, ela é tudo que remete a... Na verdade, sempre, todas as ações que você vai fazer, ela tem ali na essência, é uma emoção. Só que aqui é quando você usa puramente a emoção. Igual, por exemplo, vamos supor
dinheiro, aí conta a história e começa a chorar. Ela está querendo que você dê o dinheiro para ela, que te influenciar para ganhar o dinheiro seu e tá. Valeu, boa noite aí. Obrigado por ter vindo. E usando ali o que? A emoção da tristeza. Está querendo te comover com a tristeza. Obrigado, viu? Obrigadaço. Estava até com a boca seca já. Então, quando você vai exercer uma influência através de uma emoção, igual por exemplo, vou contar como eu era antigamente. Eu contava piadas, eu era bem palhaço, né? Então, e contava piadas sem graça, e só gostava muito de exercer a emoção do humor com as pessoas. Só que o que eu fazia? Eu exercia errado. As pessoas, eu tinha esse estigma de palhaço, por exemplo, então às vezes estava uma roda assim de amigos, e eu estava numa outra roda, aí chegava, oi Ibrahim, vem cá, conta umas piadas aqui. Aí eu ia, contava, aí a galera ia rir, pum, fechava e ficava ali, deslocadão. Aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, estou usando errado. Continuo usando humor, só que agora contextualizado, sem essa forçação. Então, tudo que você faz através de gerar emoção, usar das emoções, é através, igual, faço alguma coisa que começa a gritar, começo a transformar o ambiente pesado. Vocês começam nossa, fico com raiva, fico irado, eu estou gerando emoção, raiva em vocês. Eu estou usando da emoção para influenciar vocês, né? E por fim, a personalidade. Essa assim, de todas essas ferramentas que eu apresentei aqui, vocês têm que ter um contexto, tem que saber usar, tem que saber dosar. A personalidade não. A personalidade é aquela coisa natural, intrínseca. Então, assim, a personalidade de vocês é um driver de vocês. E todas as ferramentas que eu apresento aqui, você vai usar com a personalidade que você tem. Se você, igual a personalidade é uma série de habilidades que você pode desenvolver e tornar uma personalidade influente. Então, o principal que vocês têm que saber para ter uma personalidade influente é o rapport, saber se conectar com as pessoas. Então, o rapport, ele tem níveis para cima e tem níveis para baixo. Níveis para cima facilita o relacionamento, níveis para baixo dificulta, que aí ocorre a quebra de rapport. Se você estiver, por exemplo, quebrando rapport com as pessoas, você pode usar todas essas ferramentas que você não vai conseguir exercer a sua influência. Não vai. O dinheiro até pode ali, né, dependendo, mas até, às vezes a pessoa pode, não quer nem mais seu dinheiro também. Então, a personalidade é você ter um driver ali, saber agir conforme, fazendo com que as pessoas se conectam com você. E às vezes você não precisa nem usar nenhuma ferramenta para exercer influência, apenas com a personalidade você consegue influenciar as pessoas ao seu redor. E aqui é um assunto assim que renderia uma palestra só disso, também até um treinamento, porque são várias habilidades que eu apresento aqui, que é o rapport escutativo, você saber dominar o seu ego. Pessoas, igual por exemplo, aquelas pessoas que chegam assim, quer aparecer mais do que qualquer outra pessoa, que chega, vai, fala só dela, aí chega, cansei de falar de mim, fala aí um pouquinho de mim agora. Isso são pessoas com ego ali muito dominadas pelo ego. Então, a personalidade, o ideal é vocês desenvolver a personalidade primeiro que todas elas, né?
e focar ali em desenvolver, aprender essas habilidades e também desenvolver todas essas ferramentas. E agora o uso das ferramentas. Como que deve usar essas ferramentas? Para que deve usar? Primeiramente, vocês têm que tomar muito cuidado em não se escorar em uma ferramenta só, porque vocês vão acabar surrando essas ferramentas. Igual aqui, primeiro eu vou, por exemplo, conhecimento e especialização. Isso aí você tem que usar na hora de convencer alguém, mostrar da sua capacidade para alguém. Se você usar muito isso, você acaba tendo um estigma de sabichão, né? E por mais que você saiba muito sobre muita coisa, se você ficar só mostrando que você sabe muito, outras pessoas vão falar: será que ele sabe tanto assim? Então, o ideal é você ir mesclando com outras ferramentas. Relacionamento. Se você usar muito relacionamento, vai ser aquela pessoa pidona, sanguessuga. Então, enquanto você usa, o ideal é assim, usar moderadamente, usar com pessoas que você já tem um certo rapport e sempre assim, devolvendo favor, né? Sempre fazendo, sempre tendo a reciprocidade. Persuasão em contexto de venda, em contextos de convencimento, de argumentação, mostrar a sua ideia. Lei, quando se usa? Se usa quando você estiver vendo ali que está alguma coisa errada. Se você usar muito a persuasão, você fica sendo aquela pessoa argumentadora, faladora, pode ganhar esse estigma. Lei, né, em algumas situações em que você vê que está fora que a pessoa está quebrando alguma regra, e é ideal que você sempre esteja dentro da lei, para que você não seja influenciado a partir dela, por quem sabe da lei. E se você usar muito da lei, por exemplo, sempre escorando em cima de lei, você pode ser um inquisidor, por exemplo, está fazendo errado, né? Então, experiência você pode usar ali quando você realmente tiver experiência naquilo, e usar muito isso. Você é um contador de histórias, uma pessoa que a galera pode pensar que você pode estar mentindo também e tal. O dinheiro, em contexto de contratação, em contextos de compra, e com um trunfo dependendo do contexto, né? Vocês não é sair usando dinheiro para tudo. E se você usar muito, surrar o dinheiro, além de você ir ficando mais pobre, o seu dinheiro ele vai perdendo valor, porque as pessoas vão percebendo que você só tem aquilo, e à medida que o seu R$1 vale R$1. À medida que você vai usando, esse R$1 vai virando 70 centavos, 50 centavos, até não ter mais peso. Prazer e sedução. Se eu usar muito isso, você deixa pra lá. Isso usa em contextos de flerte, também assim, não só nesses contextos, mas, por exemplo, você quer realmente fixar uma ideia na cabeça da pessoa. O marketing seduz muito, né? Status. O status você usa quando realmente ele tiver um contexto certo. Poxa, eu sou promoter, vou usar ali dentro da boate, não tem problema, porque a pessoa da outra boate também vai usar o status dela na boate em que você trabalha e tal. Se você usar isso em contexto errado, isso aí você vai surrar a sua ferramenta e vai ser aquela pessoa que se acha o bambambam e tal. Medo, emoções, né? Aqui você vai ganhar um estigma da ferramenta, da emoção que você estiver usando. Se você usar muito da tristeza, ele é um chorão. Se estiver usando muito da raiva, cara estressado. E a emoção é o contrário de todas as outras. Ela é mais desenvolvida à medida que você depende menos dela.
Quanto menos depender de emoção, de você usar outras ferramentas, mais desenvolvida ela é. Porque, por exemplo, um bebê, quando está com fome, o que ele faz? Quando está sujo, o que ele faz? Quando está com algum outro incômodo, o que ele faz? Uma criança, quando não tem o que quer, o que ela faz? E assim vai indo. Então, quanto menos você depender de emoção, mais maduro, mais desenvolvido você é. E medo você usa para se impor em algumas situações, né? Você não vai ser ali um cara que vai ficar confrontando sempre, uma pessoa que vai ficar confrontando sempre. E se você usar muito, você pode ter uma estigma de tirano, né? Igual Maquiavel tem um livro Príncipe que fala que você tem que usar o respeito e o medo ali de uma forma equilibrada. Se você usar muito. É o efeito contrário também, né? A pessoa não pode. Você pode fingir tanto medo que chega a hora de perder o medo. Exatamente, aí que é a ideia do tirano, que aí que fala até do principado pode se revoltar contra você. E é o que pode acontecer. E a personalidade, o ideal é você. E se você usar muito do medo, você pode ser um cara, ganhar o estigma de um cara confrontador demais, um cara ameaçador, um cara ruim, ou uma mulher também, né? Uma pessoa ruim. E a personalidade você pode usar à vontade. É um driver que você usar ali, desenvolver isso, e ela está praticamente linkada com todas as outras. E se você usar muito, você se torna uma pessoa com personalidade influente, né? Se você desenvolver e tiver uma personalidade ali que gregária, que faz com que as pessoas queiram estar perto de vocês. Então, vocês têm alguma dúvida, insight? Então, eu sempre termino com uma citação. Dessa vez vai ser uma citação minha, por isso que está sem aspas, porque foi a que eu achei mais. É a primeira vez que eu encerro uma palestra com uma citação minha, mas é que eu vi que encaixava melhor, que é: nós influenciamos mais por quem somos do que pelo que temos. Então, trabalhem aí o autodesenvolvimento, estar ali no desenvolvimento constante para que você se torne influente, para que você seja uma pessoa que vai emitir ondas de influência forte, que vai gerar resultados. Então é isso, esses são os meus contatos, mídias. Espero que tenha gostado do conteúdo, espero que tenha ficado claro para vocês as ferramentas. E no mais é isso aí, muito obrigado a todos, e é isso.